Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Code Challenge e o problema que a gente vai resolver hoje é identificar se um número é primo, beleza? Ou, na verdade, o problema geral que a gente vai resolver, né, é listar os n primeiros números primos, onde n vai ser uma entrada do nosso console, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o código resolver esse problema. Bom, gente, eu já criei aqui um programa em C Sharp, né, para a gente fazer o nosso problema, para a gente resolver. Como eu costumo comentar nos Code Challenges, o nosso primeiro desafio, antes de codificar qualquer coisa, é dividir o nosso problema em etapas, beleza? Então, eu fiz aqui esse arquivinho steps, que divide o nosso problema em 5 etapas. Então, a primeira etapa, a gente tem que verificar se um número é primo. Porque, assim, como a gente vai fazer isso recorrentemente para vários números, a gente vai usar um método para fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente vai desenvolver é esse método, beleza? A segunda etapa, então, vai ser fazer com que esse método ou função que a gente criou, né, avalie vários números. Depois a gente vai ajustar as entradas e saídas, essa aqui é a parte mais trivial, né? E depois eu quero falar um pouco da melhora da performance do algoritmo, sabendo um pouquinho de matemática básica aqui, beleza, gente? Então, vou deixar esses passos aqui do lado, esses pequenininhos aqui, para a gente poder focar no nosso programa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é sumir com isso aqui que está aqui na tela. Vamos fazer, então, uma função, um método, para resolver se o número é primo ou não, né? Então, inicialmente, vamos retornar um booleano, chamar de verify prime e receber um number, beleza? Lembrando que quando eu estou falando de números primos, eu vou falar só de números inteiros, beleza? Então, o que é um número primo, né? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 3 é um número primo, porque ele só é 3 dividido por 1 dá 3, né? E 3 dividido por 3 dá 1. Mas quando eu faço 3 dividido por 2, isso aqui dá 1,5, né? É óbvio que dá para dividir, mas a definição de número primo é que ele só retorna 1 inteiro se eu dividir por 1 e por ele mesmo. Então, o 3 ele é um número primo, beleza? Ao passo que, se eu pego 4, 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 3 não dá um número inteiro, dá 1,33. E 4 dividido por 2 dá um número inteiro. Então, 4 não é um número primo, beleza? Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir por todos os números entre o número 1 e o próprio número. Mas vejam que... Então, vamos começar aqui, né? Vou fazer um for var igual a 0, ou igual a 1, né? Que eu vou começar a dividir por 1. E menor ou igual ao number, que eu quero saber, né? Vou passar, e mais. E aqui dentro desse for, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um if se o resultado do resto dessa divisão. Então, cuidado que aqui esse operador indica resto da divisão, beleza? Não estou fazendo divisão. Estou pegando o resto. Ou seja, estou pegando aquilo que vem depois da vírgula aqui. Ó. Lembrando que nos casos de dar inteiro é 1,0, beleza? Se o resultado disso aqui for 0, eu tenho um return false, ou seja, o número não é primo. Agora, se ele passar por todos esses fors e não retornar, aí eu torno true. Beleza? Só que isso aqui tem um problema, né? Quando eu dividir por 1, isso sempre vai dar um retorno igual a 0. Por quê? Independente do número ser primo ou não, olha aqui no caso do 3, que é primo, e no caso do 4, que é primo, quando eu divido por 1 e por ele mesmo, nos dois casos, essa regra aqui dentro do if sempre é satisfeita. Beleza?
Então eu vou resolver isso como? Eu não vou dividir por 1. Eu vou começar minha variável no 2. E eu também não vou até o número que eu quero. Eu vou até um número antes. Beleza? Então, com isso, eu garanto que esses casos aqui desaparecem. Ó. Então, aqui no caso do 3, ele nunca vai retornar false. Beleza? No caso do 4, ele vai retornar false assim que eu dividir por 2. E lembrando que, como eu tenho o retorno aqui dentro desse if, se eu chegar no caso do 4, por exemplo, ele vai dividir por 2 e já vai sair do meu método. Ele não vai dividir de novo por 3. Então, meu método já está um pouco eficiente aqui, no sentido de que ele não pega muito espaço, beleza? Pelo menos para quando o número é primo. Depois a gente vai melhorar ainda mais a performance dele, beleza? Então, vamos verificar se isso aqui está certo, né? Então, console.writeLine, insira um número. Aqui eu vou dar var number é igual a int32.parse. E aqui eu vou passar o meu console.readline. Beleza? Var result é igual a verify. Cadê verify? Prime, passando. Não. Temos algum probleminha aqui? Não. E então, o que falta? Console.writeLine result. Beleza? Então, eu vou passar alguns números aqui para a gente brincar, tá legal? .NET Run. Então, vamos passar o 3. 3, true, é primo. .NET Run. Passar o 4. 4, false, não é primo. Deixa eu passar um número um pouco maior. Vamos passar o 40, que deve retornar false, porque não é primo. Beleza? Vamos passar o 19, que deve retornar true. Beleza, então, aparentemente, a nossa função está funcionando direitinho, beleza? Depois, quando a gente fizer mais, a gente verifica se tem algum bug ou não, beleza? Ótimo. Agora, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer com que essa função receba vários números aqui, beleza? Bom, então a nossa primeira parte aqui está resolvida, verificar se um número é primo. Eu vou inverter aqui um pouco a ordem, galera. Eu vou primeiro ajustar as entradas e saídas antes de fazer com que a função avalie vários números, beleza? Acho que vai ser melhor. Então, eu vou mudar um pouco aqui, vou dizer este programa fornece os n primeiros números primos. Insira o valor de n que você deseja, beleza? Então, se eu entrar com 500 aqui, ele tem que dar os 500 números primos. Os 500 primeiros números primos. Então, eu vou chamar esse... Posso continuar chamando esse cara de number? Na verdade, eu vou chamar de number of primes. Beleza? Isso aqui eu não preciso mais. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar uma lista. Primes é igual a new list de int. Beleza? Então vai ser uma lista de inteiro com todos os meus primos. E para eu ajustar a minha saída, então aqui eu já ajustei a entrada, né, que é o que eu queria, fornecer os n primeiros números primos. E para eu ajustar a minha saída, é muito simples. Eu só quero fazer um for each prime in primes. A gente vai dar um console.writeLine prime. Beleza? Então aqui ele vai sair todos os primos que tiverem dentro dessa lista, beleza? E agora a gente só precisa adicionar números a essa lista. Então, já resolvemos o problema da entrada e saída. Agora eu quero fazer com que os números sejam adicionados, né? Que é basicamente fazer com que a função avalie vários números. Então, o que eu vou fazer? While primes.count for menor ou igual ao number of primes. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Enquanto a contagem dessa lista
for menor que o número de primos que eu quero, eu vou fazer um verify prime, passando aqui um número i, beleza? Lembrando que esse i, var i, vai começar no 1, beleza? E aqui, o que eu vou fazer é incrementar esse i dentro do meu while, beleza? Então, o que esse cara vai fazer? Ele passa aqui como i igual a 1, verifica se é primo. Aí, adiciona o i vai para 2, verifica o 2. E vai para 3, verifica o 3. E vai para 4, verifica o 4. E assim por diante. Só que esse cara aqui vai ficar dentro de um loop infinito. Vocês concordam? Porque eu estou verificando se o número é primo, eu estou incrementando o meu contador, mas o meu contador ele não tem nada a ver com a condição do meu if. A condição do meu if é eu ver o número de itens que tem na lista. Se eu não estou adicionando nenhum item, ele sempre vai ser menor que o number of primes, beleza? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é adicionar um item conforme eu verifico se ele é primo ou não, beleza? E aí existem duas formas da gente fazer isso, basicamente, né? Primeiro, a gente pode passar essa lista primes para dentro do método verify prime, e aqui dentro, antes desse retorno true, eu posso adicionar um número na lista. Mas como esse método não conhece a lista, eu prefiro deixar ele assim, sem conhecer essa lista, beleza? Então, a gente vai adicionar aqui no while. Então, lembra que isso aqui, o verify prime, vai retornar um booleano, beleza? Então, eu posso colocar assim, if verify prime, primes.add prime, primes.add if, beleza? Então, quando ele verificar essa condição aqui, ele vai adicionar o número da lista. Isso que eu fiz aqui é a mesma coisa de eu ter o seguinte, ó, var result igual verify prime, beleza? Esse resultado vai ser um booleano, e aí eu passo aqui if result igual a true, beleza? True. Ou simplesmente, eu posso, mas eu posso simplificar isso, né? No .NET eu não preciso passar esse igual a true, posso passar só o result. Se ele for true, ele já vai entrar na condição. E se eu posso passar só o result, eu não preciso defini-lo, eu posso passar simplesmente o verify prime, beleza? Então, consigo simplificar um pouco a escrita do meu método, tá legal? Vamos ver se isso aqui funcionou? Então, eu vou dar aqui um .NET Run, e eu quero que ele me forneça os 5 primeiros números primos. E tá aí, 1, 2, 3, 5, 7. E 11. Forneceu uma a mais. Por quê? Por causa desse menor ou igual. Beleza? A gente precisa ser só menor que o number of primes. Beleza? Vamos ver se funciona agora. .NET Run. Eu quero os 5 primeiros números e tá aqui. Ele me forneceu os 5 primeiros números, beleza? O detalhe aqui, galera, é que eu tenho que começar do 1, beleza? Porque o 0, ele não é número primo, tá legal? Então, o nosso método está aqui funcionando, beleza? Então, fizemos com que a função avalie vários números, tá legal? Outro ponto que a gente tem que se preocupar é o seguinte: se eu pedir um valor muito grande de números primos, se eu pedir, por exemplo, 500 números primos, ele até que faz bem rápido. Mas a gente pode melhorar um pouco a performance do nosso algoritmo. Pessoal, então vamos agora melhorar um pouco a performance do meu algoritmo, né? A gente vê aqui que eu estou dividindo do 2 até um número anterior ao número que eu quero verificar, beleza? Por causa da maneira como eu construí esse for aqui da linha 23. Mas será que eu preciso dividir por todos esses caras mesmo? Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, o número 8, quero verificar se o 8 é primo. Não dá, né? 8 não é primo. Então, eu vou dividir por 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, porque não está no meu for. Olha os resultados dessas divisões, né? 8 dividido por 2, vou colocar aqui embaixo. 4. 8 por 3 dá 2.333, beleza? 8 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 5 dá 1 ponto alguma coisa. Eu vou fazer aqui rapidinho. Então, 8 dividido por 5 dá 1.6. 8 dividido por 6 dá 1.5. E 8 dividido por 7 dá 1.4. 1.14, né? É isso. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para outro número. Vou fazer para o 10, para não ficar tão longo assim. Então tem aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Esses são os números pelos quais eu vou dividir. Então, 2 dividido por 10 dá 5. Aliás, 10 dividido por 2 dá 5, né? 10 dividido por 3 dá 3.33. 10 dividido por 4, 2,5. 10 por 5, 2. 10 por 6 dá 10 por 6, 1.66. 10 por 7, 1.41. 10 por 8, 1,25. E 10 dividido por 9 dá 1.1. Então, vocês perceberam um padrão que existe aqui? Quando eu divido um número que não é primo pela metade dele, ele vai dar 2. Beleza? Dali para frente, ele vai dar sempre um ponto alguma coisa. Ó. Um ponto alguma coisa. E isso acontece para todos os números. Então, se eu pegar um número primo, se eu pegar o 7, eu vou dividir por 2, 3, 4, 5 e 6. 7 por 2, 3,5. 7 por 3, 2.33. 7 por 4, 1,75. 7 dividido por 5, 1.4. E 7 dividido por 6, 1.1. Então, o que eu quero dizer com isso? Sempre que eu dividir o número por um número que é maior do que a metade dele, eu nunca vou ter um número que seja ponto zero. Beleza? Porque o ponto zero aqui é na metade dele, exatamente na metade, e o próximo ponto zero vai ser exatamente nele. Beleza? Para todos os números que existem. Então, eu só preciso dividir, eu não preciso ir aqui até o number. Eu posso simplesmente vir até o number dividido por 2. Então, como é que eu transformo isso aqui que a gente acabou de falar em código, né? Eu vou definir aqui um limite para o qual aonde eu vou parar de dividir. E vai ser o quê? Vai ser number dividido por 2. Beleza? Não preciso me preocupar com a questão dos decimais aqui, porque quando eu faço uma divisão de inteiro por inteiro no .NET, o meu resultado é um inteiro, beleza? Então, se vier 7 dividido por 2 aqui, ele vai dar 3, tá legal? O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, como eu vou mudar isso aqui para o limite, eu tenho que pôr menor ou igual aqui, beleza? Senão eu vou perder alguns números e vai bugar. Então, se eu fizer aqui o .NET Run, eu quero os 5 primeiros primos e está aqui, 1, 2, 3, 5, 7. Agora, o meu algoritmo ele está um pouco mais performático se eu pedir os 500 primeiros, porque eu não estou fazendo tantas divisões assim, beleza? Ele me traz o mesmo resultado e eu faço menos divisões, tá legal? Então, pessoal, esse foi o algoritmo que a gente construiu para ter os primeiros números primos, né, os primeiros N números primos. Eu espero que vocês tenham gostado de como a gente desenvolveu esse problema. Lembrando que existem N maneiras de a gente fazer, tá legal? Existem muitas formas diferentes que a gente pode abordar para resolver o mesmo problema.
Mas uma coisa que é muito importante é sempre, como eu digo, quebrar o problema em passos menores, beleza? E quando você já está com o problema resolvido, pense um pouco em maneiras de otimizar a sua solução, tá legal? Isso é muito importante para um desenvolvedor de software, beleza? Então, nesse ponto, a gente conhecer um pouco da matemática, ou quando a gente está num contexto mais empresarial, né, conhecer as regras do nosso negócio é fundamental para a gente poder melhorar a qualidade do nosso código, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal. A gente sempre vai estar trazendo Code Challenges aqui para vocês verem um pouco como que a gente separa e resolve esse tipo de problema, tá legal? Então, compartilhe com seus amigos, um grande abraço e até a próxima aula.